Beleza, pessoal, vamos nos localizar então aqui no curso de Física 2. A gente está tratando por hora colisões, né? E nessa aula em especial nós vamos considerar esses sistemas isolados. Bom, então sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Esse é o meu plano para essa aula. Como objetivos, eu espero que ao final você seja capaz de explicar o conceito de sistema, identificar forças internas e externas do sistema, identificar sistemas nos quais se pode aplicar a conservação da quantidade de movimento e aplicar, né, esse conceito de conservação para fazer algumas previsões. Como eu gosto de fazer sempre na introdução das minhas aulas, vamos apresentar então aí alguns temas iniciais, né, e algumas das aplicações desse objeto do nosso estudo agora. Então, eu vou começar falando sobre sistemas. Identificar sistemas, né, é uma tarefa onipresente em toda a ciência. Então, por exemplo, na química, essa é uma tarefa importante quando se estudam, por exemplo, reações químicas. Aqui, no caso, pode-se considerar que o sistema vai ser a solução, né, que vai conter aí as substâncias que vão participar da reação. Então, isso aqui é o sistema que esse cientista vai usar, né, vai tratar, E isso é importante para a gente conseguir delinear, né, qual é o objeto de estudo e, através disso, identificar quais são os parâmetros que vão ser relevantes para o fenômeno que vai ser investigado e quais são aqueles que não vão interessar e que, portanto, vão ser deixados em segundo plano. Essa é uma tarefa, aliás, um artifício, né, bastante empregado pelos matemáticos e pelos programadores, isso é chamado de modelagem, né? Conseguir separar quais são as informações que vão ser realmente importantes aí para se considerar a evolução do que está sendo investigado, do que está sendo tratado, daquilo que não está. Então, identificar, delinear, descobrir qual que é o sistema, né? Que é essa porção aí do universo que vai ser tratada, né? Vai ser estudada, vai ser investigada. Também na biologia isso aí é uma tarefa importante. Aqui no caso a gente pode considerar que o sistema que está sendo estudado, esse conjunto aí de mudas de plantas, vão ser utilizados aí nessa experiência para investigar como se dá aí a absorção de água pelas raízes, né? Eu extraí essa imagem desse vídeo onde esse experimento é ilustrado com mais detalhes, né? Bom, quando a gente considera a física, qualquer coisa pode ser considerada como um sistema. No caso aqui eu exibi uma imagem com alguns corpos celestes. Eles podem ser considerados como sistemas de diversos fenômenos, né? Mas basicamente tudo que existe pode ser considerado como um sistema físico. Eu achei essa imagem desse vídeo no qual são comparadas aí as dimensões de diversos corpos celestes. Achei interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, acho que vale a pena, bem legal. Sim, desculpa, esse vídeo aqui, né, a fonte da imagem. Nesse outro vídeo que está disponível aqui, tem uma boa descrição de sistemas físicos, tá, gente? Dê uma olhada nele também para obter mais informações sobre o que é isso. Mas a gente vai considerar aqui, vai ser de bom tamanho, né, para fins práticos, considerar aqui o sistema para a gente vai ser então essa porção aí do universo que vai ser foco, né, do estudo, da investigação, da pesquisa. É isso que nós vamos chamar de sistema. Em especial, nessa aula nós vamos tratar os sistemas que são chamados de sistemas isolados. Nesses sistemas há parâmetros que são bem definidos, que podem ser conhecidos com boa precisão, então são bem previsíveis, e pode parecer que é um assunto bobinho, mas tem diversas aplicações muito importantes na tecnologia e na ciência. Quando se considera, por exemplo, né, o desacoplamento de estágios de foguetes, esse problema aqui é tratado considerando-se o foguete como um sistema isolado. E aí fica muito mais fácil de conseguir prever, né, com que velocidade, por exemplo, o módulo descartado vai ser ejetado, com que velocidade o transporte, o módulo principal vai continuar se movimentando. Então essas previsões são obtidas de maneira mais simples, né, ao se tratar de sistemas como sistemas isolados, e isso tem importantes aplicações na engenharia aeronáutica, nas telecomunicações. Então não pensem vocês que é um assunto bobinho, né? É um assunto bastante importante, bastante complexo, né, se for investigado mais a fundo. Inclusive em física de partículas
a conclusões que são deduzidas a partir da consideração de sistemas isolados, como partículas que vão decair emitindo radiação e outras partículas. Isso também é tratado considerando que esses sistemas são isolados. Então, sistemas isolados têm muita importância e aplicação na física, na ciência e na tecnologia, e é isso que nós vamos estudar. Então, vamos considerar aí, sistemas isolados. Vamos começar pensando em como delimitar sistemas, como considerar sistemas. Então, vou pedir que vocês se atentem a essa imagem, na qual são exibidos aí 2 patinadores. A patinadora está empurrando o patinador à frente, e nós vamos usar isso aí para ilustrar como se pode delimitar sistemas, Então, dependendo daquilo que estiver sendo investigado, do propósito, da pesquisa, o sistema pode ser considerado, por exemplo, como um dos patinadores. Pode ser o patinador aí que está à frente. E se a gente considerar esse patinador como sistema, então podemos identificar com mais facilidade o que seriam forças externas e forças internas. Eu vou ampliar a imagem aí para melhorar a exibição. E a gente vai tratar disso com mais cuidado. Então tá aí, pessoal. Nessa imagem eu ilustrei algumas das forças que o exterior vai produzir nesse sistema. Aqui, por exemplo, em vermelho, a força de contato, identificada por F índice 1,2, que o patinador 1 recebe do patinador 2. Aqui em azul está ilustrada a força gravitacional, resultante da interação do patinador com a Terra, e a força normal que resulta da interação do patinador com a superfície. Então, estão ilustradas aí algumas das forças externas, mas é importante destacar então que todas as interações que vão surgir do sistema com o seu exterior vão ser consideradas como forças externas. Nesse caso, eu ilustrei algumas delas aí. Mas a gente poderia considerar também que o sistema, de repente, poderia ser a patinadora. E aí, se for o caso, outras forças deveriam ser tratadas como forças externas. Então, ilustrei algumas delas aí. A força que ela recebe do patinador à frente é uma força de contato, uma reação àquela força que acabamos de visualizar. Está apontando aí em direção a ela, mas tem origem então nessa interação dela com o patinador à frente. Aqui eu ilustrei a força gravitacional que atua nela, que resulta da interação dela com a Terra. Aqui é a força normal que atua nela. Então vejam aí que dependendo do que a gente está tratando como sistema, a gente tem que considerar aí um certo conjunto de forças. É claro, eu não exibi todas as forças que vão atuar sobre ela, somente algumas delas, para mostrar quais seriam essas forças externas que estariam atuando. Agora eu vou pedir que vocês prestem atenção nessas 2 forças de contato F2,1 e F1,2, porque agora nós vamos mudar o sistema, nós vamos considerar um sistema um pouquinho mais complexo, Então tá aí. E se nós considerarmos os 2 patinadores como sendo o sistema? Então vamos exibir aí numa imagem ampliada. Tá aí. Agora, se a gente considera os 2 patinadores como sendo o sistema, tem uma novidade, As forças de contato F1,2 e F2,1, que estavam sendo exibidas nas imagens anteriores, deixam de ser forças externas. Elas são agora consideradas como forças internas. Elas têm origem em interações dentre partes disso que nós estamos chamando de sistema, Então, não vão computar aí no rol das forças externas, algumas das quais estão sendo exibidas, como a força gravitacional no patinador, na patinadora e as forças normais que atuam sobre ele. Então, isso que eu gostaria de destacar. Dependendo daquilo que está sendo considerado como sistema, uma força que é externa a um sistema pode se tornar interna de um outro, e de repente, dependendo do arranjo aí, ou vice-versa também, Mas vejam como delinear o sistema é crucial para que saibamos identificar quais forças são externas e quais forças são internas, e isso vai ser importante porque mais adiante nós vamos tratar novamente esse problema. Agora, para prosseguir, pessoal, eu gostaria de fazer um pequeno
comentário a respeito da segunda lei de Newton. Eu sei que a gente estuda lá em Física 1 que a segunda lei de Newton é expressa por essa expressão, né, onde aqui o índice, o símbolo F, índice res, está representando a força resultante, que é a soma das forças externas que agem no sistema, e que isso vai produzir, isso pode ser determinado pelo produto da massa multiplicado pela aceleração, né, que vai emergir aí dessa ação dessa força resultante. Mas isso aí só vai ser verdadeiro em sistemas nos quais a massa se mantém constante, a massa não muda. E há diversos casos em que a massa do sistema vai estar mudando, como por exemplo aqui, quando a gente considera o lançamento de um foguete em que ele vai consumindo, né, vai queimando o seu combustível para ser propelido. Então aqui claramente a massa desse sistema sendo considerada aí como foguete vai variar, e aí nesse caso não vale essa relação aqui, ela tem que ser corrigida, né? Ela tem que ser colocada numa forma mais completa, mais complexa. É claro, né, gente, o Newton não propôs a sua segunda lei na forma que vocês estudam, ele propôs então nessa forma aqui, que é mais rigorosa. Eu vou pedir que vocês não se preocupem muito com esse símbolo que foi inserido aí, mas vamos considerar então que a força resultante, que é a somatória das forças externas que agem no sistema, vai ser então essa razão que nós chamamos de taxa de variação da quantidade de movimento em relação ao tempo, que vai ser basicamente aí como que a quantidade de movimento vai mudar conforme o tempo for passando, né? Aqui nessa expressão, esse símbolo limite para o intervalo de tempo tendendo a zero vai significar, vai indicar apenas que devemos considerar essa taxa, né, essa razão, em intervalos de tempo muito pequenos, tá? Não se preocupem muito com isso, mas isso vai fornecer uma descrição mais precisa, né, do que é a força resultante que está atuando no sistema. Então ela vai ser essa razão aí, essa mudança, né, da quantidade de movimento em relação ao tempo em intervalos de tempo muito pequenos. E vejam que se a força resultante for nula, né, se anular, a soma das forças externas aí que agirem no sistema for nula, então a gente pode considerar que essa razão aqui vai se anular, tá? Se esse membro à esquerda aqui for nulo, também essa razão aqui tem que ser nula, tá? Bom, mas se essa razão aqui é nula, como a gente sabe que esse denominador aqui não pode se anular, né? Ele vai ser muito pequeno, mas ele não vai ser nulo, então só resta a gente concluir disso, que é o numerador que vai se anular. Então é essa variação, essa mudança na quantidade de movimento que se anula caso a soma das forças externas que agem no sistema se anular. Bom, mas se for assim, então perceba que como essa mudança, essa variação é a diferença, né, entre as quantidades de movimento final e inicial, se isso aí for nulo, chegamos à conclusão que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, nos casos em que a força resultante se anular, a quantidade de movimento vai se manter inalterada, vai ser sempre a mesma. E isso vai nos possibilitar fazer previsões com muito mais facilidade do que se fôssemos utilizar uma outra estratégia, né? Então, daí a importância de nós sabermos delimitar os sistemas para conseguir identificar com clareza quais são as forças externas que agem sobre ele. E aí, se essa soma dessas forças se anular, a quantidade de movimento não vai mudar, tá? O que é bastante razoável, né? Se a gente pensar que força produz aí aceleração, é claro, estamos fazendo aí uma redução já, né? No caso em que a massa se mantém constante, mas se a força se mantiver constante, nos casos em que a massa se mantém constante, então não há aceleração, então a velocidade se mantém, né? Então haveria, a princípio, nesses casos, isso aqui também vale, né? No caso em que a massa não muda, né? Mas vamos usar então esse resultado mais adiante para fazer previsões. Então, o importante aqui é que se a força resultante for nula, a quantidade de movimento vai ser constante, não vai mudar. Isso é característico de uma classe de sistema muito especial. A gente chama esses sistemas nos quais não há força resultante agindo, né, de sistemas isolados.
Acho que é até razoável de pensar isso, né, gente? Se você pensar em algo que está isolado, né, do seu exterior, você pode então imaginar que nele certamente não vai haver força resultante nula. Então a gente vai estar associando aí esse termo sistema isolado a um sistema no qual a força resultante é nula. Bom, mas a gente acabou de ver que se a força resultante é nula, então a quantidade de movimento não vai mudar, ela vai se conservar. Então nos sistemas isolados a quantidade de movimento se conserva. Então, esses são sistemas que têm elevado grau de previsibilidade dos seus parâmetros relativos ao movimento. Tá? A gente consegue fazer previsões aí, mesmo que os eventos sejam complexos, como, por exemplo, a explosão aí de um estágio de carga que já teve seu combustível todo consumido, então é um peso morto no foguete, então ele vai ser ejetado de alguma forma, tem lá um mecanismo muito complexo para produzir isso. Mas, apesar de toda essa complexidade, a gente pode considerar que a quantidade de movimento final, depois desse evento, vai se manter a mesma da quantidade de movimento inicial. Então, a gente faz previsões nesses casos com muito mais facilidade. Vamos considerar, então, aí um exemplo, só para verificar, né, essa propriedade. Nós vamos considerar aqui esse sistema. Vamos ampliar aí essa imagem. Então, está aqui o sistema que vai ser considerado, tá? Isso aqui já é um instantâneo do evento depois do acontecimento que nós vamos considerar, depois do empurrão, mas eu achei importante ampliar aí para melhorar a exibição. E nós vamos considerar que nesse evento aí ambos os patinadores estão parados, um em frente ao outro, e aí o garoto empurra o homem, e antes, né, do garoto empurrar o homem, ambos estavam parados, e após o empurrão, o menino cuja massa é de 50 kg consegue impulsionar o homem de massa 80 kg para a direita com uma velocidade de 0,25 metros por segundo. Então, a gente vai verificar aqui que se o menino for impulsionado para trás, ele vai se mover com uma velocidade de 0,40 por segundo. Então, aqui eu queria fazer umas considerações antes da gente prosseguir com as contas. Pessoal, nós vamos tratar esse sistema como um sistema isolado, né? Perceba que, sendo essa pista de patinação aí suficientemente boa, né, nós poderíamos desprezar uma força que vai surgir aí em casos em que a superfície seja, por exemplo, irregular, rugosa, né, e se tentar produzir o mesmo evento, aí, o mesmo fenômeno, né, e vai aparecer uma força de atrito que vai se opor a esse deslizamento e que vai complicar o movimento. Nós vamos considerar que essa pista é suficientemente boa e que, ao empurrar o homem, né, ambos, homem e menino, vão deslizar aqui sem qualquer resistência da superfície, e percebam que a força gravitacional que atua sobre ambos é cancelada pela força normal. Então, se nós considerarmos de maneira mais simples esse sistema, né, nós podemos então chegar à conclusão que a soma das forças externas, né? Aí é importante delimitar o sistema. A gente está delimitando o sistema como sendo o homem e o menino. Então seriam forças externas a esse sistema, a força gravitacional, a força normal e a força de atrito. Bom, a força de atrito a gente vai desconsiderar e a força normal seria cancelada pela força gravitacional. Então esse é um sistema que nós poderíamos chamar de sistema isolado. As forças resultantes que atuam externamente a ele vão se anular. Se for assim, então a gente vai poder considerar que a quantidade de movimento aí vai se conservar. Então, perceba que nesse caso a soma das forças externas, ou seja, a força resultante, vai ser nula. E aí a gente pode considerar que a quantidade de movimento inicial, pelo fato de ambos estarem parados, vai ser nula. E que, como há uma conservação da quantidade de movimento, né, sendo o sistema isolado, isso também vai ser a quantidade de movimento final. Então, nós vamos considerar aí que será a quantidade de movimento final a soma das quantidades de movimento do menino e do homem, tá? E aí a gente vai inserir a expressão da quantidade de movimento em cada um dos dois termos, né? Considerando aqui que a velocidade do menino vai estar representada pelo V minúsculo e a do homem pelo V maiúsculo, né? Isso aqui é uma equação vetorial, essa é a quantidade de movimento final. Se for assim, né, vai decorrer aí da igualdade vetorial que essa quantidade de movimento final, se a gente orientar em um sistema de referências positivo para a direita, a quantidade de movimento final vai ser negativa, porque veja que o menino vai se deslocar para a esquerda, se a gente está orientando
um sentido positivo para a direita, essa velocidade aqui vai ser negativa nesse sistema de referências. Então aqui a gente vai considerar que essa igualdade vetorial vai produzir essa igualdade algébrica, né? Então o sentido aqui do vetor vai se revelar nesse sinal negativo. E bom, a velocidade, pelo fato da velocidade do homem estar apontando para o sentido positivo, esse termo, né, vai ser inserido na equação algébrica positiva. E agora? Bom, agora nós vamos inserir aí os parâmetros, né, e nós vamos verificar que se a velocidade do menino for essa realmente, 0,40, de fato isso vai ser coerente com a conservação da quantidade de movimento, porque esse produto vai dar menos 20 e esse produto vai dar mais 20. Então o resultado vai ser nulo, como era de se esperar, porque a quantidade de movimento inicial é nula. Então, com esse exemplo, eu quis só mostrar, né, uma verificação, né, dessa propriedade aí da quantidade de movimento se conservar nos casos em que o sistema for isolado, ou seja, a força resultante, a soma das forças externas se anula. Tá aí. Se essa velocidade for 0,40, realmente a quantidade de movimento final vai ser nula, e aí de fato a gente teria verificado, né, que a quantidade de movimento se conservou. Então, a quantidade de movimento final seria nula, assim como a quantidade de movimento inicial. Verifica-se, nesse caso, então, a conservação da quantidade de movimento para sistemas isolados. Então, pessoal, vamos fazer mais um exemplo para exibir aí como que a gente pode aplicar essa conservação da quantidade de movimento para fazer algumas previsões, como aquela que eu havia citado, né, de prever a velocidade de ejeção de módulos de estágios de foguetes, né? Então, nós vamos considerar aqui como sistema esse diagrama esquemático no qual se ilustra, né, que um veículo espacial de transporte vai ejetar um módulo de carga. E aí nós vamos considerar que inicialmente o foguete viajava 500 km por hora e que ele vai passar a viajar 600 km por hora depois dessa ejeção. E a gente vai considerar que a massa aí do sistema seja de 20 toneladas e nós vamos prever com que velocidade esse módulo de carga vai ser ejetado. Então vamos tratar esse problema aí em especial. Então nós vamos considerar que esse vai ser um sistema isolado, né? Se esse foguete estiver viajando aí pelo espaço e estiver suficientemente longe de outros corpos celestes, de outros sistemas, então a gente pode considerar que ele vai estar relativamente isolado e aí a força resultante, que é a soma das forças externas que agem sobre ele, vai se anular, e aí a gente vai poder considerar que a quantidade de movimento vai se conservar, ou seja, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Bom, a quantidade de movimento inicial vai ser única e exclusivamente do foguete, né, do transporte, né? Então ela vai ser a massa vezes a velocidade inicial, que a gente pode obter aí multiplicando-se os dois parâmetros para encontrar esse resultado. Então essa é a quantidade de movimento inicial. Nós vamos considerar aqui que o sistema vai estar orientado positivamente para a direita, né? Então tudo que apontar para a direita vai ser positivo, tudo que apontar para a esquerda vai ser negativo. Isso vai implicar que essa velocidade aqui, com o qual o módulo de carga vai ser ejetado, vai ser negativa aí na equação resultante da igualdade vetorial da quantidade de movimento. Então, vamos considerar agora a quantidade de movimento final. Nós vamos considerar que a massa do transporte, né, vezes a velocidade final, menos, né, a massa do módulo de carga, que era 0,20, né, ela é apenas 20% da massa total do sistema, vezes a velocidade final. Nós vamos considerar que isso vai ser a quantidade de movimento final e que isso vai ser exatamente igual à quantidade de movimento inicial, porque o sistema está isolado. Vamos ver que a gente consegue prever, então, com que velocidade o módulo de carga é ejetado. Bom, então tá aí. Então, vamos substituir os parâmetros, né, considerando aí que a massa do transporte vai ser reduzida pela massa que vai ser ejetada. Perceba que a gente vai, então, usar a conservação da quantidade de movimento aqui. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser exatamente essa quantidade de movimento que é a final. Veja que a gente pode cancelar a tonelada, né? Realizar aí os produtos, rearranjar a equação, fazer as devidas operações para conseguir fazer a previsão. Então, essa velocidade aí vai ser de 2.720 km por hora, então vai ser ejetada aí com uma velocidade muito intensa, dirigida aí à esquerda. Vejam então que a gente fez essa previsão usando que o sistema é isolado e que por isso a quantidade de movimento se conserva, né?
Bom, então a gente pode fazer aí uma breve conclusão, né? Vamos resumir a aula. Nessa aula, então, você aprendeu o que são sistemas isolados, como aplicar aí a conservação da quantidade de movimento em sistemas isolados para fazer a previsão. Eu espero que tenha contribuído aí para que você tivesse agregado um pouco mais de conhecimento. A gente fiquem atentos ao Moodle, vou postar algumas atividades lá. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.